Irmãos, eu quero falar sobre algumas marcas de um homem de verdade, amém? Eu sempre quero estar frisando por que o tema do nosso ministério, o homem de homens, é homem de verdade. Porque Davi, quando ele está bem perto da sua morte, ele chama o seu filho Salomão, e ele diz para Salomão, seu filho: meu filho, seja um homem de verdade. Por que Davi falou isso? Seja um homem, meu filho, seja um homem de verdade. Acho que esse é um conselho que todo pai tem que dar para o seu filho. Seja um homem de verdade diante da sua esposa, seja um homem de verdade diante dos seus filhos, seja um homem de verdade diante dos seus negócios, seja um homem de verdade, no seu falar, sustentando as suas palavras, seja um homem de verdade, em tudo que você vai fazer. Por que Davi falou isso? Porque existem homens de mentira. Existem homens que até têm barba e bigode, mas o comportamento deles não é de homem, é de moleque. Não assume as suas responsabilidades diante da sociedade, não assume suas responsabilidades diante dos seus negócios, não assume as suas responsabilidades no seu trabalho, não assume as suas responsabilidades no seu casamento e nem assume as suas responsabilidades diante dos seus filhos. Então existe, como a palavra do Senhor diz, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira? Porque Ele está dizendo, existem videiras falsas, existem videiras que não são verdadeiras, existem videiras que até parecem ser verdadeiras, mas não são. Da mesma forma, Davi estava falando, seja um homem de verdade. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Seja íntegro, seja um homem de caráter. Mas a principal característica de um homem de verdade é um homem semelhante a Cristo Jesus. Amém, queridos? Um homem que tem compaixão como Jesus, é um homem que tem um olhar como de Jesus, é um homem que fala como Jesus, é um homem que consagra a sua vida, consagra a sua boca, consagra as suas palavras, consagra os seus olhos, consagra os seus ouvidos. Por exemplo, hoje mesmo, eu ouvi um irmão brincando lá no clique, tem um celular, né? Eu vi um irmão brincando lá a respeito de uma situação, e eu fiquei ali meio sem jeito diante daquela brincadeira. Por quê, queridos? Porque quem se consagra não participa mais, entende? Por exemplo, se eu começar a assistir um filme e eu perceber que tem cenas de nudez, eu já paro de assistir, porque não é para os meus olhos, entende? Porque um homem de verdade, ele é parecido com Jesus. Um homem de verdade, ele olha como Jesus. Um homem de verdade, ele ama como Jesus. Um homem de verdade, ele se importa como Jesus. Um homem de verdade é generoso como Jesus. Então Jesus é o nosso padrão de hombridade. O padrão de hombridade não é um valentão. O padrão de hombridade não é aquele que pega todas. O padrão de hombridade, vocês conseguem entender, queridos? Jesus diz, eu acho maravilhoso quando Jesus fala assim, não houve profeta como João Batista, mas é isso que eu vos digo, não houve nascido de mulher homem como ele, mas todo aquele que for o menor no reino de Deus será maior do que João Batista. Mas é interessante que Jesus fala assim, João, ele fala assim, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Jesus fala que João é grande e era servo de todos. Aí ele aponta para Jesus, e João diz, ele é maior do que eu, e eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. E Jesus, ele aponta para mim, para você, e diz, se vocês crerem em mim, vocês farão a obra que eu faço, e até maiores. Então a gente vê uma crescente, mas nessa crescente, queridos, a gente vai ver o que? Homens que são semelhantes a Cristo Jesus, porque Jesus é o nosso padrão. Amém? Tem um livro que fala, que homens, como que diz lá no Homem ao Máximo? Tem alguém, Fernando? Homem ao Máximo tem a frase que diz sinônimos, isso. Hombridade, semelhança a Cristo são sinônimos. Amém, querido? Isso é ser de verdade um verdadeiro homem, um homem de verdade. E eu estava hoje à tarde lá na obra trabalhando, e meditando em Deus, pensando em alguém que eu poderia falar hoje que ilustrasse esse homem.
E Deus trouxe ao meu coração um personagem que eu gosto muito, Neemias. Neemias, ele era escravo, né, na Babilônia, que se eu não me engano já era no Império Persa. Ele era escravo e ele estava lá servindo, com a sua vida resolvida, tinha nascido no cativeiro babilônico, e ele estava lá servindo, mas chegou diante dele uma situação. E o verdadeiro homem, querido, ele não ouve, por exemplo, o sofrimento de alguém. Eu tenho um tio que tem, se eu não me engano, 78 anos de idade, e eu fiquei sabendo, né, que ele tem passado por muita necessidade. Como ouvir essas coisas e não fazer nada? Porque um homem de verdade, ele não ouve sobre um problema e faz de conta que não é com ele. Porque o homem de mentira, ele diz: eu vou viver para mim agora. Mas o homem de verdade é semelhante a Cristo. E quem é semelhante a Cristo não vive mais para si mesmo, mas vive para o seu próximo. Vive para abençoar o seu irmão, vive para ajudar as pessoas, vive para abençoar as pessoas. É como quando a gente olha para a parábola do bom samaritano. A gente vê o religioso não tendo tempo para aquele homem que tinha sido espancado, açoitado, ferido, né? Ele passa de longe. Vem ali o religioso, também o levita, passa de longe, mas vem o samaritano. Ele para, ele atende aquele homem. Sabe por quê, queridos? Porque o homem de verdade, ele não julga a sua causa melhor do que a necessidade do que a do seu irmão. Porque muitos falam assim: ó, eu não quero nem saber. Por exemplo, eu ministrei, né, há poucos dias atrás aqui, e eu concluí, acho que foi aqui que eu falei, concluí falando: qual a bacia que você vai pegar? A bacia para lavar os pés? Ou a bacia do compromisso com o seu irmão? Ou a bacia de Pilatos, que lava as mãos porque não quer se envolver? Porque às vezes nós, diante de algumas situações na sociedade, de algumas situações na nossa família, com parente, com aqueles que são idosos, o que nós temos feito? Nós lavamos as nossas mãos e diz: isso não é um problema meu, eu não tenho nada a ver com isso, é um problema dos filhos. Se os filhos não cuidam, o problema é deles. Não, queridos, não, nós somos cristãos, e como cristãos nós precisamos renunciar a nós mesmos, para poder servir, para poder amar, para poder lavar os pés uns dos outros. Amém, queridos? Amém? Amém. Abre a sua Bíblia, por favor, aí, Neemias capítulo 1. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que para mim, todo o livro de Neemias é uma resposta àquilo que ele ouviu. Porque um homem de verdade não consegue ouvir a dor do seu irmão, ouvir sobre a dor do seu irmão e ser indiferente. Um homem de verdade, ele não consegue ouvir que alguém está sofrendo e ele não faz nada por aqueles que sofrem. Um homem de verdade, quando ele ouve, né, ele não consegue, porque às vezes, queridos, tem pergunta que nós não devemos fazer, porque nós podemos: como que você está? Posso te ajudar com alguma coisa? Aí a pessoa fala da sua luta, fala da sua dor, fala do seu sofrimento, você dá um tapinha nas costas e vai embora. Tipo, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Eucalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu. Ai, ai, ai. Tem respostas, irmãos, que quando a gente ouve a resposta, ou a gente se compromete, ou a gente vira as costas e fala: eu não tenho nada com isso. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando a palavra do Senhor vem, né, queridos, e Neemias ouve essa resposta, que o povo de Israel está em sofrimento, a cidade está destruída, as portas da cidade estão queimadas,
não sei se você tem conhecimento, mas Jerusalém, ele fica num corredor de 30 quilômetros, do Mar Grande até o Rio Jordão. Após o Rio Jordão fica Decápolis e já é o deserto, aonde o povo perambulou por 40 anos, que você conhece. Só para você entender, fica o Mar Grande, ou Mar Negro, depois tem uma faixa de terra de 30 quilômetros, que o Jordão começa no Monte Hermon e termina no Mar Morto, é uma faixa de 30 quilômetros, e depois vem uma região ali que tem algumas cidades, e depois já é o deserto. Agora é interessante que essa região, irmãos, esses 30 quilômetros, era o corredor dos impérios. Os impérios, então, só para você entender, após o deserto, então o Jordão, o deserto, Babilônia, em cima a Síria, e embaixo, vocês conhecem lá a história, o Egito. E por onde esses exércitos passavam, quando, por exemplo, o Egito ia guerrear contra a Síria, por onde eles passavam? Eles passavam por esse corredor que pertencia a Israel. E quando eles passavam por Jerusalém, as portas da cidade queimadas, destruídas, os muros derrubados, eles entravam, levavam as mulheres, levavam as crianças, violentavam as mulheres, os exércitos violentavam as crianças, grande humilhação havia caído sobre Israel. E a Bíblia vai dizer no versículo 4 em diante, coloca o versículo 4 para mim, que quando ele ouviu essas palavras, porque um homem de verdade, irmãos, ele não é tomado pela ira, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, mas um homem de verdade, ele é tomado pelo quebrantamento, o homem de verdade, ele é tomado pela dor do seu irmão. Um homem de verdade chora, o homem de mentira não chora, mas o de verdade chora. Olha o que diz: depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar, orar perante o Deus dos céus. Então o que Neemias fez? Ele foi comovido por grande compaixão. Por isso que eu disse que quando eu olho para Neemias, parece que eu consigo ver o coração de Jesus nele. Ele foi tomado por grande compaixão pelo seu povo. Ele sentou e começou a chorar e a lamentar, porque veio uma dor profunda no seu coração, irmãos. Quantos de nós estamos cauterizados, irmãos? Quantos de nós, como o pastor Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário bíblico, a respeito da parábola do bom samaritano, ele diz assim que passando o ladrão, quando ele olha para aquele homem naquela estrada, ele ataca aquele homem, ele espanca aquele homem, ele tira todos os bens daquele homem, e ele diz assim, a filosofia de vida dele é essa: o que é meu, e o que é seu tem que ser meu também. E ele saqueia o que aquele homem tem. Mas quando passa o religioso vestindo a sua roupa da religião, que na verdade não tem a expressão de Cristo, Jesus, ele é aquele homem que se diz justo, ele é aquele homem que se diz não pegar nada de ninguém, e ele diz assim: o que é meu, e o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Os religiosos, queridos, passaram por ali, tanto o sacerdote quanto o levita, e a filosofia de vida deles era a mesma, a filosofia da indiferença com os que sofrem, a filosofia da indiferença com aqueles que têm dor. E nós, como homens de Deus, como homens de verdade, nós não podemos ser indiferentes diante daqueles que estão sofrendo, diante daqueles, queridos, que estão sofrendo com uma depressão, como um pai que está sofrendo com um filho que está hoje no hospital. A primeira coisa que eu penso, eu não tenho um filho hoje internado no hospital, então eu fico imaginando a vida financeira de alguém que tem que viajar todo dia, ir para uma cidade vizinha, querido, e cada um de nós podemos ajudar o nosso irmão a carregar o fardo dele. Então de repente a gente pode chegar no irmão e falar assim: irmão, eu vou abençoar você com um tanque de gasolina. Porque, querido, imagina se fosse na nossa casa. Se é difícil para a gente tirar um tanque de combustível do nosso orçamento, imagina para esse irmão que está lá com seu filho doente. Nós podemos tornar a vida das pessoas mais fácil.
Mas a filosofia de um homem de verdade é o que Jesus aponta para o bom samaritano. E o bom samaritano chega ali e vê aquele homem caído, ferido, machucado. Ele lava as feridas daquele homem com vinho, ele derrama azeite sobre aquelas feridas, coloca aquele homem sobre a sua montaria, leva até uma estalagem, uma hospedagem, cuida daquele homem, paga em dinheiro vivo para que o dono da hospedagem continuasse cuidando dele. Qual é a filosofia dele? A filosofia de um homem de verdade é: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Eu posso compartilhar um pouco do que eu tenho com aqueles que estão sofrendo. Eu posso fazer. Quando nós olhamos, irmãos, hoje, por exemplo, quando nós abrimos a nossa igreja, nós fazemos face a face. Por exemplo, uma das maiores dificuldades nesse momento de realizarmos nosso face a face, muitas pessoas não sabem, mas quando chega na reta final do face a face, 12, 13, 15, 16 pessoas, nós colocamos de forma bonificada porque não tem condição. Nós não ficamos falando sobre isso, promovendo o que nós estamos fazendo, porque a gente pode, queridos, abençoar a vida de alguém, a gente pode transformar a vida de alguém, mas isso tem que bater no nosso coração. E se você, querido, não se importa com as pessoas, tem que existir uma crise dentro de nós. Olha o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Como é bem parecido com esse texto de Neemias. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Pode passar. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve compaixão por ver o desespero das multidões. Ele olhou e teve compaixão. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de Marcos, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, versículo 40, que quando um leproso se achega em Jesus, a palavra fala assim, que Jesus, se enchendo de compaixão, tocou naquele leproso, disse: eu quero que você seja purificado. Sabe, irmãos, porque às vezes nós vamos ficando cauterizados. Às vezes a gente passa ali naquela pracinha ali do São Benedito, e a gente vê aqueles homens nas noites frias, dormindo ali no relento, debaixo ali daquela calçada ali, mas ali vai se tornando pedras, como uma pedra qualquer, porque a gente passa e nem se importa. E a gente podia fazer alguma coisa para tornar o dia dessas pessoas diferente. Um dos desejos do meu coração, irmãos, é nós termos um ministério na nossa igreja, para pegar esses homens, levar lá para a igreja, eles poderem tomar um banho na igreja, pegar um irmão que corta cabelo, cortar o cabelo deles, pegar um irmão que sabe fazer aquela janta, mas não é fazer isso uma vez por mês, fazer isso toda semana. E nós não vamos obrigar eles a se tornarem crentes, nós não vamos obrigar eles a virem para a nossa igreja, simplesmente nós vamos lavar os pés destes homens. Ah, pastor, mas esses homens não mudam. Não importa, querido, pode ser que a única forma que tenha desses homens receber dignidade seja através do nosso coração rendido diante de Deus. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero pensar sobre Neemias: um homem de verdade não é egoísta. Não há egoísmo, querido, no reino de Deus, porque o egoísmo é quando você só pensa em você, é quando você chega um momento que você fala assim: chegou o momento de pensar em mim, chegou o momento de viver para mim. Não, mas eu não me importo com mais nada, não importo com ninguém. Isso é egoísmo. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Às vezes, querido, no nosso cansaço, no nosso fardo, na nossa angústia, na nossa dificuldade, no nosso desespero, às vezes a vontade que dá é isso mesmo. Mas todo homem de Deus, ele deve entender que ele precisa carregar o fardo uns dos outros. Todo homem de Deus precisa entender que ele precisa estender a mão para alguém. Versículo 4, nós lemos que Neemias não foi egoísta. Ele estava vivendo bem, ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele comia na mesa do rei ou do imperador. Para que ele ia se colocar num negócio desse? Para que ele ia abandonar tudo que ele tinha? Entende? Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Amém, queridos? Então a primeira marca de um homem de verdade, ele não é egoísta, ele não pensa só nele, ele não pensa, ele tem um coração generoso,
para contribuir, ele tem um coração generoso para poder servir, ele não vê dificuldade em fazer as coisas para as pessoas. Entende, queridos? Mesmo que as pessoas falem, você é um bobo, mas para de fazer isso. Não, continue servindo. Seja um homem de verdade, seja parecido com Jesus. Que benefício teve Jesus, irmãos, em entregar tudo por nós e morrer na cruz? Parece que está tudo errado, mas esse é o padrão de um homem de verdade. Segunda coisa, vou correr aqui, tem consciência das consequências do pecado. Um homem de verdade, ele sabe o que é o pecado e ele corre do pecado, porque ele sabe que o pecado vai trazer cativeiros espirituais. O pecado vai trazer dor, o pecado vai trazer sofrimento, porque na oração de Neemias, ele aponta isso diante de Deus. E olha o que ele diz, no versículo 6 do capítulo 1, que os teus ouvidos estejam atentos, ele orando, falando com Deus, e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração, que o teu servo está fazendo, dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis destes que destes ao teu servo Moisés. Então é interessante que Neemias tinha conhecimento, irmãos, e ele se inclui no pecado dos seus antepassados. Do que ele está falando? Ele está falando, eu sei que a destruição de Jerusalém, eu sei que o cativeiro babilônico veio por causa do pecado, porque quando o teu povo se rebelou contra o Senhor em pecado, o Senhor os abandonou. Um homem de verdade, ele sabe a força que o pecado tem. Um homem de verdade não pode viver confortavelmente no pecado, irmãos. É como um dia eu ministrei uma palavra aqui sobre Ló, e a Bíblia vai dizer que Ló vivia com o povo de Sodoma e chamava aquele povo de irmãos. Como que pode, irmãos? Ou chamava, outras traduções disso, chamava aquele povo de amigos. Como que você pode viver no meio de um povo que se corrompeu, e a Bíblia diz que o pecado daquele povo chegou ao trono de Deus? Como que alguém pode viver num ambiente de pecado confortavelmente? Um homem de verdade, ele sabe qual é o seu lugar. Um homem de verdade, ele sabe o que o pecado pode fazer. Um homem de verdade sabe dos cativeiros espirituais que Satanás pode nos colocar, porque Deus se ausenta quando tem pecado. E ele chega diante de Deus e ele começa a confessar o pecado dos seus antepassados. Isso é pecado de iniquidade. O que é o pecado de iniquidade? É o pecado que vem uma marca sobre a família e sobre a descendência, e isso vai passando de geração em geração. Por exemplo, nós vemos que Neemias era um servo de Deus, mas ele estava vivendo no meio do sofrimento causado pelo pecado, as consequências do pecado, e ele começa a confessar o pecado do seu povo diante de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos às vezes pensam assim: não, eu preciso jejuar 40 dias. Não, eu preciso ser um homem que tem que orar 5 horas por dia. Irmão, deixa eu dizer para você, você não precisa ler a Bíblia toda em um mês. Você não precisa orar 8 horas por dia. Você não precisa fazer trimestralmente um jejum de 40 dias. O que você precisa é fazer com que Deus permaneça perto de você. Manter uma vida de santidade, correr do pecado, de toda injustiça, de toda maldade, de toda iniquidade, para que você e a sua família não se coloquem em um cativeiro espiritual. Porque não se engane, irmãos, não se engane, não há outro Cristo para ser crucificado por você, não há outro evangelho para ser pregado. Se esse Cristo não lhe é suficiente,
para você abandonar a vida de pecado, se esse evangelho de Jesus Cristo não é suficiente para você abandonar essa vida de pecado, eu sinto muito de dizer, no pecado você vai para o inferno. No pecado Cristo morreu em vão por você. Um homem de verdade sabe que o pecado levou o nosso Senhor na cruz do Calvário. Jesus morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. É como diz na ceia, o sangue para a remissão dos vossos pecados. Será que Cristo morreu na cruz para que nós vivêssemos ainda no pecado? Então, na oração de Neemias, ele vem diante de Deus e ele diz: Senhor, eu sei que todo esse sofrimento, que toda essa dor, que tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando, tudo que o meu povo está sofrendo lá em Jerusalém, eu sei que o cativeiro babilônico que veio sobre o teu povo se estabeleceu por causa do pecado. Então não subestime o pecado, querido. Não subestime o pecado. Amém? Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Amém? Não subestime. Há consequência. Um homem de verdade não flerta com o pecado. Um homem de verdade não senta em mesas que não glorificam o Senhor. Entende? Um homem de verdade não é amigo do mundo. Porque Tiago vai dizer no capítulo 4, se eu não me engano no versículo 4, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Imagina ser inimigo de Deus, irmãos. Ser inimigo do Todo-Poderoso, perder a comunhão com o Senhor. Então, querido, corra do pecado. Corra do pecado. Faça como José. Não se entregue, não se renda ao pecado. Não frustre os planos e os projetos de Deus. Porque a doutrina de Balaão, quem sabe o que é a doutrina de Balaão? Quem sabe quem foi Balaão? Balaão é o profeta que a mula falou. Quem agora se sabe? Né? Que a mula falou com ele lá. Né? Eu te sirvo desde a minha infância, mais ou menos assim. Né? Sempre fiz tudo e agora você começou a me agredir? Porque todas as vezes que a mula chegava num determinado lugar, tinha um anjo para tirar a vida do profeta ali, um anjo do Senhor, para tirar a vida do profeta que tinha se vendido, ele tinha se corrompido, para profetizar contra o povo de Deus. E todas as vezes que ele ia profetizar contra o povo de Deus, Deus não permitia. Porque, querido, a palavra profética só tem poder quando ela vem do céu. Porque o profeta traz o céu para a terra, e o sacerdote leva a terra para o céu. Mas chega num momento que ele dá uma estratégia para o rei inimigo, e ele diz: separe as mulheres mais sensuais que você tem, vista essas mulheres, insira essas mulheres no meio do povo de Deus, para que elas tenham relações sexuais, para que elas possam corromper o coração dos homens, e quando isso começar a acontecer, no meio do arraial, Deus vai se retirar, e quando Deus se retirar, você vai poder destruí-los. Deixa eu dizer para você, queridos, você homem sem Deus, não é nada. É ou não é verdade? Quem somos nós sem Deus, irmãos? Mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa, nós não alteramos quem Deus é, mas a presença de Deus altera quem nós somos. Entende? Então corra do pecado, fuja do pecado em nome de Jesus. Reconheça, saiba que o pecado pode te matar, pode te destruir. Terceira coisa que eu aprendo no capítulo 2, do versículo capítulo 2, versículo 4. Um homem de verdade, ele crê no sobrenatural de Deus. Porque Deus às vezes, irmãos, vai colocar algumas situações. Por exemplo, Neemias tinha condições de sair dali e voltar para Jerusalém para reconstruir os muros? Não, ele era um escravo. Alguns vão dizer que ele era um servo, ele era livre e ele era um funcionário, era um copeiro remunerado do rei. Mas para mim eu acredito que ele era um escravo naqueles dias. E quando ele se coloca diante de Deus e se disponibilizou para poder fazer a obra de Deus, ele entendia que ele necessitava do sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer, irmãos, toda grande obra que um servo de Deus vai fazer, ela não deve ser feita na força do braço.
ela não deve ser feita de forma humana. Jesus, ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, na parábola da videira verdadeira, Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Homem, você não pode fazer nada sem Jesus, porque sem o poder e sem a manifestação do poder de Deus, nós nada podemos fazer. E Neemias faz o quê? Ele ora e depois ele entra na presença do rei para servir o rei. Olha o que diz o versículo 4: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. A partir do versículo 1 vai dizer que Neemias, ele entra na presença do rei triste por ter recebido essa notícia dos seus familiares, do seu povo, da sua terra em ruínas. E ele entra triste, e o texto vai dizer que nunca ele havia entrado triste na presença do rei. Porque, querido, se alguém entrasse triste na presença do rei, com o semblante abatido, poderia ser morto, poderia ter sido julgado à morte. E quando ele entra, o rei olha para ele e pergunta: o que está acontecendo com você? Qual é o motivo da sua tristeza? Você não está doente, esse seu semblante não é outra coisa a não ser tristeza. E Neemias olhou para o rei e diz assim: ah, meu senhor, como não estaria eu triste? A terra dos meus pais, aonde os meus pais foram sepultados, enterrados, estão em ruína, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados, por isso o meu espírito está abatido. E aí chegamos no versículo 4, o rei me disse, e o rei responde a ele: o que você gostaria de pedir? Pede para mim, para que eu faça alguma coisa para você. E se nós estudarmos, irmãos, esse mesmo rei foi o imperador que mandou parar a obra lá em Jerusalém. Ele fez um decreto barrando a obra. Mas aqui agora, querido, Neemias estava debaixo da mão de Deus, ele estava debaixo do fluir de Deus. E quando o rei pergunta isso, diz a palavra de Deus que então ele orou a Deus. Antes de pedir, ele buscou sabedoria, ele buscou discernimento, ele buscou alinhamento com o céu. Um homem de verdade não toma nenhuma decisão precipitada. Ele não compra o carro, ele não compra uma casa, ele não vende uma casa, ele não vende um carro sem antes consultar o Senhor. Sabe qual é o problema da nossa geração? Porque tem muitos líderes, muitos pais, muitos esposos que estão tomando um monte de decisão na sua vida sem consultar o Senhor, sem orar, sem buscar direção, começa negócios sem buscar o Senhor, faz sociedades sem consultar o Senhor, e aí se arrebenta, porque não tem uma direção clara da parte de Deus. Ele ora, ele busca em Deus, ele fala para o rei o que ele precisava. E o rei concede tudo. Se nós continuássemos lendo o texto, ele pede carta para poder passar pelos outros reinados. Ele pede carta para poder ir até um determinado lugar, onde havia uma floresta do rei, para poder tirar madeira, para construir as portas de Jerusalém. E ele vai colocando tudo diante do rei. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 2. Diz assim: que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Eu preciso de material de construção, rei. Eu quero que o Senhor me dê licença, eu quero que o Senhor me dê uma carta, para que eu vá até lá, na sua floresta, e lá eu possa pegar toda a madeira que eu preciso para fazer as portas da cidade, e também para reformar uma casa, para mim morar lá em Jerusalém. Uau! Glória a Deus! Amém, queridos? E a parte final do versículo diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Um homem de verdade tem a bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Agora pergunta para mim: pastor, o que eu preciso fazer para ter a bondosa mão de Deus sobre a minha vida? Pergunta para mim. Alguém pode perguntar? Fazer a vontade dele. Entende, queridos? O problema é que nós queremos a bondosa mão de Deus para fazer a nossa vontade.
para realizar os nossos desejos, os nossos projetos, reconstruir Jerusalém, tirar a dor do povo, dignificar o povo, mudar a história de sofrimento do povo. Não era do desejo do coração de Neemias, mas era do desejo do coração do Pai. Porque um homem de verdade, o seu amor, o seu coração, a sua paixão está alinhada com o coração do Pai, com o amor, com a paixão e com o desejo do coração do Pai. O problema é que nós buscamos coisas que não estão alinhadas com o coração do nosso Pai. E aí nós falamos: Deus, por que a sua mão não está comigo? Por que eu não tenho a sua bênção, Senhor? Aí Deus fala: porque você nunca se importou com aquilo que eu quis. Os seus projetos, como diz Tiago capítulo 4, versículo 3, vocês não recebem porque pede mal. E quando pede, não pede para glorificar o Senhor, mas pede para os seus próprios desejos carnais. Ai, ai, ai. Não é verdade, irmãos? Como que nós podemos depender do sobrenatural de Deus, se a nossa vontade não é a vontade de Deus? Paulo vai escrever em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, no versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade pode até ser boa e agradável para nós, mas jamais será perfeita diante dos olhos do nosso Deus. Mas a vontade do nosso Deus ela é perfeita. E se nós quisermos fluir e mover no sobrenatural de Deus, nós precisamos entender, querido, se nós quisermos ter a boa mão de Deus sobre a nossa cabeça, sobre as nossas vidas, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do nosso Pai Celestial. A Bíblia Sagrada vai dizer: como que nós podemos dizer que amamos a Deus, a quem nós não vimos, se nós não conseguimos amar aos nossos irmãos a quem vemos? 1 João, se não me engano, capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer. Então nós precisamos entender, querido, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Um homem de verdade, ele tem essa marca, ele é dependente de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele está totalmente empenhado na vontade de Deus. Eu pergunto hoje para algumas pessoas: querido, mas isso que você quer fazer é vontade de Deus? Não, eu sei que não é vontade de Deus, mas eu vou fazer, pastor. Aí dá até um frio na minha espinha, sabe, irmãos? Irmãos, pode alguma coisa que vai dar certo onde Deus não está? Pode alguma coisa dar certo na nossa vida que não é da vontade de Deus? Entende, queridos? Um homem de verdade, ele subjuga a sua carne. Um homem de verdade, ele subjuga os seus desejos. Um homem de verdade subjuga o seu eu, para fazer a vontade de Deus. Neemias teve que deixar tudo, teve que deixar o palácio, teve que deixar a sua casa, teve que deixar o seu conforto, deixar a sua segurança, deixar o seu estado, deixar tudo, irmãos, para fazer a vontade de Deus, porque um homem de verdade, ele faz a vontade de Deus. Se eu não me engano, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro diz assim: se eu fizesse ainda a vontade de homens, eu não seria um servo de Deus. Amém? Eu não estou aqui para fazer vontade de homens, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Quarto, acabou meu tempo? Acabou? Nossa. Quarto, outra marca de um homem de Deus, ele tem uma visão celestial, porque a visão celestial é a arma mais poderosa de um homem de verdade. Visão celestial é a marca de um verdadeiro homem de Deus, porque quem recebe uma visão celestial não se move por uma visão carnal, não se move por uma visão terrena. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, no capítulo 20 ou 21 de Atos dos Apóstolos, diante do rei Agripa, ele diz assim: ó rei, eu não recebi, ou 26, não me recordo, eu não recebi visão, eu sou fiel à visão que eu recebi, a visão celestial. Eu fui obediente à visão celestial que eu recebi. Alguém pode achar para mim esse texto aí, fazendo um favor? O apóstolo Paulo vai falar dessa visão celestial, querido. Visão celestial é algo que inunda o nosso coração. Pastor, o que é visão celestial? Visão celestial é um vislumbre do futuro. Quem não tem visão celestial, quem não recebeu uma visão celestial, qualquer caminho serve. Por isso que tem tanta gente se arrebentando. Por isso que tem tanta gente que hoje está fazendo uma coisa, amanhã está fazendo outra, depois da manhã está fazendo outra. Não tem propósito na vida. A vida dessa pessoa é uma vida sem sentido, uma vida sem sonho, uma vida sem projeto, uma vida sem perseverança, porque ele não está conseguindo ver nada no futuro. Homens que não têm visão que vem do céu, são homens que não sabem para onde estão indo, e qualquer caminho serve, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Mas quem recebe uma visão celestial, ele está focado, porque a vida é uma só. E queridos, ano após ano estão passando de uma forma tão correndo. Então nós precisamos entender que nós temos que acelerar, porque há uma urgência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe quando nós descobrimos uma pessoa que tem visão? É uma pessoa perseverante, é uma pessoa que não perde o foco, é uma pessoa que, se você encontra ele hoje, ele fala do que ele está buscando. Você encontra ele o ano que vem, ele fala do que ele está buscando. Você encontra ele 5 anos depois, ele fala do que ele está buscando. Você encontra 10 anos depois, ele está comprometido. Sabe por quê? Porque ele foi capturado por uma visão que veio do céu. O seu coração se move diante daquilo que Deus o revelou. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? Para onde você está indo? Quem será você daqui 5 anos? Quem será você daqui 10 anos? Aonde você vai estar? Porque quando Deus me deu uma visão celestial, queridos, eu tinha 4ª série. Quando eu cheguei na escola para estudar, encontrei uma ex-namorada. Ai, quanto tempo não te vejo? Eu falei, eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou estudando aqui porque eu vou ser um pastor. Deus me chamou para uma obra e eu estou comprometido com essa obra. Aquele homem que você conheceu no passado não existe mais. Aquele homem que você conheceu lá atrás, ele morreu, ele não existe mais. Quem você está falando com uma nova criatura? Porque ele tem um propósito de vida, ele sabe para onde ele está indo, ele recebeu uma visão celestial. Por isso que nós vemos tantos homens vivendo uma vida medíocre, homens desanimados, abatidos, homens que não oram, homens que não lê Bíblia, homens que você conversa com eles, ó céu, ó terra, dá desânimo na gente, porque não tem uma causa, não tem um propósito. Quantos você consegue entender o que estou dizendo aqui, queridos? Ou estão vivendo somente para si, de uma forma egoísta, e não vivendo para cumprir o propósito de Deus? Deixa eu dizer, querido, jamais os seus planos podem se comparar aos planos daquele que te criou. Deixa eu falar para você, querido, você pode até viver do teu jeito, e você vai viver uma única vez, e você nunca poderá viver do seu jeito aquilo que Deus planejou para você, porque é extraordinário o que Deus planejou para você. Glória a Deus. Visão celestial é a arma mais poderosa de um homem de verdade. Visão celestial, você acredita nela, Deus imprime no seu coração e você passa a se mover por ela. Tem dinheiro? Está focado. Não tem dinheiro? Está focado, está focado, está focado, está focado. Sabe por quê? Como que pode estar tão focado desse jeito? Recebeu uma visão, está olhando para alguma coisa, não se distrai. É nesse texto que Neemias vai falar assim, no capítulo 4, no capítulo 6, ele vai dizer assim: a obra é grande, eu não posso parar. Eu não tenho tempo para conversar com ninguém, eu não tenho tempo para me distrair, eu não tenho tempo, sabe por quê? Porque eu recebi uma visão, eu tenho uma visão. E olha o que diz o versículo 12 do capítulo 2, diz assim: saí de noite com alguns dos meus amigos. Agora ele chega em Jerusalém, deixa eu colocar você dentro do contexto. Ele chega em Jerusalém, olha o que diz o texto. Assim que ele chega em Jerusalém, no mesmo dia, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Que eu fizesse por Jerusalém, não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Então ele chega em Jerusalém no mesmo dia, ele pega o seu cavalo e ele começa a andar em volta da cidade e vê todas as brechas que o muro tinha. Não quero entrar aqui sobre brecha, vamos para frente, né? Então, visão celestial. Outra marca de um líder, de um homem de verdade, não para diante das críticas, não para diante das vozes. Sabe por quê? Porque é fundamental, irmãos, deixa eu dizer para você, quando você não tem visão celestial, você não tem algo que vem com clareza do coração do Pai para a sua vida, qualquer coisa te paralisa. E aqui, irmãos, quando eles começaram a reconstruir o muro, eles começaram a ser criticados. Se levantou um tal de Sambalate,
e começou a liberar palavras de crítica. Olha o que diz aí o capítulo 2, versículo 10, diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando alguém estava interessado no bem dos israelitas. Olha o que diz aí também Neemias 4, de 1 a 5. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar os seus muros? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então, quando a gente olha, queridos, para esse texto, a gente vai ver que eles começaram a fazer a obra e já começou a ser criticado. Deixa eu dizer para você, querido, se você está se movendo debaixo de uma visão celestial e não tem pedrada, então sinto muito dizer, porque assim, quando o inimigo, o reino das trevas está num sentido, e você está indo na contramão do reino das trevas, o que você vai ter? Resistência. Entende? Tudo que é levado, querido, é aquilo que não tem vida. Nós andamos na contramão do mundo. Ele começou a andar na contramão do mundo. Tinha pessoas que não queriam ver Jerusalém reconstruída, queria continuar se beneficiando da pobreza de Jerusalém, queria continuar se beneficiando da miséria de Jerusalém, queria continuar se beneficiando da vergonha de Jerusalém. Mas se levantou alguém cheio do Espírito Santo de Deus e disse: vai mudar essa história. Essa história de dor, essa história de sofrimento, essa história de ruínas, essa história de lágrima, essa história vai mudar, porque eu vim aqui para fazer uma obra nessa cidade. E rapidamente eles encontraram resistência. Queridos, quando a gente olha para a história do Salmão, quando a gente vai lá para o reino animal, a gente sabe que, não sei se todos aqui têm conhecimento, que o salmão ele nasce num riacho, no período de degelo. Os riachos sobem, eles nascem, os salmões vão até lá, desova, depois eles vão para o mar, depois de um período eles voltam de novo para aquele mesmo lugar. Irmãos, a luta deles, às vezes, leva eles até a morte. Muitos morrem após a desova, porque o desgaste físico é muito grande, porque eles precisam nadar na contramão. E eles precisam vencer obstáculos, eles precisam vencer pedras, eles precisam vencer paus, eles precisam vencer galhos, eles precisam vencer a correnteza, eles precisam vencer as cachoeiras, eles precisam vencer. Ei, deixa eu dizer para você, querido, você precisa saber para onde você está indo, você precisa saber o que Deus te chamou para fazer, porque haverá resistência, haverá crítica, muitos vão tentar te parar, dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não tem jeito. Mas deixa eu dizer, querido, a sua convicção tem que vir do céu. A visão celestial tem que ser mais forte na sua vida do que as críticas que você está ouvindo. Todos nós seremos criticados, todos nós. Quando eu comecei a pregar na igreja, irmãos, não que eu falo corretamente hoje, erro muito ainda nas palavras, mas quando eu comecei a ministrar na igreja, irmãos, eu errava demais, né? Por exemplo, flecha eu falava frecha, problema eu falava problema, e um monte de erro de português. Irmãos, eu era criticado por causa disso, entende? Às vezes eu chegava em casa, eu entrava no banheiro e ia chorar diante de Deus, por causa das críticas, porque eu via pessoas dando risada, escarnecendo, quando eu estava ministrando. Mas deixa eu dizer, querido, nada e ninguém, nada disso me tirou do propósito que Deus me chamou.
Amém, queridos? Nada disso. Quando nós chegamos ali, por exemplo, na construção, chegou num período, a coisa ficou difícil, não tinha dinheiro e estava complicado. Aí alguns irmãos falaram assim: pastor, será que não é melhor nós já cobrir nessa altura que está aqui? Que eram 5,5 metros, 6 metros. E eu disse: não, Deus me deu uma visão a respeito da construção. Se Ele me deu uma visão, é porque Ele vai dar o recurso. Se Ele falou comigo a respeito dessa igreja, como que ela já existe pronta dentro de mim, irmãos, porque Deus já imprimiu isso no meu coração. Consegue entender isso? Então a dificuldade, a luta, a crise, a crítica, isso não vai tirar o foco daquilo que Deus me chamou para poder fazer. Entende? O Senhor me deu uma grande obra e eu não posso parar, porque eu estou comprometido com ela. Deixa eu correr aqui. Pedro vai escrever em 2 Pedro capítulo 2, se eu não me engano, versículo 18, 19, 20. Ele diz assim: o argumento que te vence te escraviza. Fala bem bonito assim: o argumento que te vence te escraviza. Sabe por que a gente muda muito rápido o destino? Sabe por que a gente muda muito rápido o leme? Porque o argumento que te vence te escraviza. Mas quando você tem uma visão celestial clara do céu, a crítica não vai te paralisar, a intimidação não vai te paralisar. Porque outra marca que nós vemos também em Neemias não para diante da intimidação. Está lá no capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, mas eu quero ler somente o versículo 9. Olha o que diz aí o versículo 9: estavam todos tentando intimidar-nos. Capítulo 6, versículo 9. Estavam todos tentando, além de criticar, começaram a ameaçar. É o texto que ele diz: a obra é grande, eu não posso parar. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei: agora fortalece as minhas mãos. Coloca na Almeida século 21 esse versículo. Eu amo esse versículo, irmãos, porque olha o que diz aqui, século 21, no final ele fala assim: então pedi a Deus, fortaleça as minhas mãos. Sabe, queridos, eu coloquei uma frase aqui, que diz assim, ó: não existe crise que resista ao trabalho. Fala bem bonito assim: não existe crise que resista ao trabalho. Porque tem gente que quer viver milagres, mas não quer trabalhar. E Neemias, ele ora e fala: Deus, fortaleça minhas mãos, porque eu vou fazer a minha parte, e aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer por nós. E diz a palavra de Deus que em 52 dias, um muro que ficou 120 anos vendido, derrubado, a vergonha, a humilhação, e eles em 52 dias, eles reconstruíram aqueles muros. E para concluir, irmãos, todo servo verdadeiro, todo homem de verdade, todo homem de Deus, todo homem de verdade, tudo que ele faz glorifica ao Senhor, porque aqueles que olham de fora vão dizer: não foi mão de homens, há poder de Deus manifesto no meio do povo de Israel. Porque eles diziam: eles não vão conseguir, essa obra vai parar, eles não vão dar conta, não vai ter jeito. Mas quando eles concluíram a obra, diz a palavra de Deus, Neemias capítulo 6, é o último versículo que eu vou ler, estou pulando um ponto aqui. Neemias capítulo 6, versículo 15, versículo 16, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Eleu, em 52 dias. Posso ouvir um glória a Deus? Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Sabe, irmãos, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus fala conosco, quando Deus mostra e a gente se move em cima daquilo lá, a primeira coisa
é que o nome do Senhor será glorificado. Porque muitos vão olhar e vão dizer assim: eu não creio. Por exemplo, a pastora Genoveva esteve aqui conosco, ela foi lá na nossa construção e ela disse: pastor, ela falou assim, com toda sinceridade, eu estou impactada, porque hoje, nós estávamos no meio da pandemia, ela falou, porque hoje nós temos 500 mil reais na conta da nossa igreja, nós temos um terreno comprado, nós temos o projeto para construir a igreja, e nós estamos com medo de dar início à obra, por causa da pandemia. E eu vim aqui, pastor, eu não vim aqui somente para pregar na sua igreja, eu vim aqui porque Deus queria me desafiar a ter a fé que vocês estão tendo e se mover do jeito que vocês estão se movendo. Entende, queridos? Porque vai glorificar o nome do Senhor. Irmãos, dentro dessa cidade chegará um dia que todos vão ver aquela igreja pronta e vão dizer assim: não foi por força de homens, porque é uma igreja de um povo que não é um povo da alta sociedade, nós somos um povo trabalhador, é um povo, mas nós temos a mão do Senhor conosco, a mão do Senhor, queridos. Se eu pudesse, irmãos, falar para vocês aqui, tudo que Deus tem feito nesses 13 anos de ministério, milagres e milagres e milagres e milagres e milagres e mais milagres o Senhor tem feito no nosso meio, mais do que nós pedimos, mais do que nós pensamos. Sabe por quê? Porque nós decidimos ser homens de verdade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque se você está aqui nessa terça-feira, é porque você tem um compromisso com essa igreja, você tem um compromisso com o seu Deus, você tem um compromisso com o seu pastor, você tem um compromisso com essa visão. Neemias não poderia ter construído aquele muro sozinho, se não tivesse uma multidão de pessoas envolvidas naquele projeto. O pastor Valmir não pode construir aquela igreja lá sozinho, se não tivesse uma multidão de pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonada pela visão celestial que Deus deu para a nossa igreja. É porque você, querido, além de ser o provedor na sua casa, você tem sido provedor também na casa do Pai. Tem sido fiel, acreditando numa visão, entregando tudo o que você pode, tudo o que você consegue. Deixa eu dizer para você, querido, você vai colher tudo o que você está plantando. Você vai colher, e pode ser que você vai colher na vida dos seus filhos, pode ser que você vai colher na vida dos seus netos, porque é como o Evandro pregou esses dias aqui. Achei tremendo quando ele disse algo maravilhoso, que ele falou assim, que o milagre não vai acontecer na nossa agenda, o milagre acontece na agenda de Deus, mais ou menos assim. Porque às vezes nós queremos o milagre para agora, e às vezes tem coisas que você está plantando hoje, que quem vai colher vai ser seu filho. A colheita vai ser na vida do teu neto. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Então eu quero desafiar você, querido, ser um homem de verdade. Eu quero desafiar você a ler, são 8 capítulos. Lê o livro de Neemias, uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Uma vez eu ministrei na nossa igreja sobre o endemoniado de Gadara. E aí eu fui na casa do pastor Paulo. E aí a Joana, né, a esposa do pastor Paulo, ela ficou lá, ela falou da pregação, me elogiou. E ela falou assim: olha, você falou algumas coisas no texto que eu nunca tinha visto. Aí ela falou assim: porque eu acho que você leu bastantes vezes esse texto. Ele falou assim: porque a Bíblia é mais ou menos como você passar de avião sobre uma cidade. Pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Pastor, eu leio e não consigo entender. Então assim, você não consegue entender porque você leu uma vez só. Se um avião passar uma vez só aqui por cima e você perguntar para o piloto: fala para mim os pontos de referência de Novo Horizonte, ele vai dizer assim: eu sei que tem Marginais, né? Eu sei que tem a Matriz, e eu sei que tem mais alguma coisa. Mas se ele virasse o avião e passasse de novo, e ele virasse o avião e passasse de novo, e se ele virasse o avião e passasse de novo, e se ele passasse sobre o Novo Horizonte 10 vezes, irmãos, se você perguntasse para ele os pontos de referência, ele vai falar onde estão as avenidas, ele vai falar onde estão os maiores prédios, aonde está o fórum, aonde vai estar a prefeitura, ele vai dizer onde estão os trevos, aonde são as rodovias. Por quê, irmãos? Porque ele voou várias vezes. E ler a Bíblia é como você está pilotando um avião sobre as páginas das Escrituras Sagradas, e lê uma vez, vira, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Eu quero pedir para você, leia o livro de Neemias, para que ele seja uma inspiração na sua vida como homem, para que você possa olhar e falar assim:
Eu quero ser como Neemias. Amém, queridos? Ah, pastor, não é fácil ter homem como Neemias. Não. Não é fácil ter homens hoje como Paulo, não. Eu vou dizer para você que tem. Tem. Existem grandes homens hoje, cheios do Espírito Santo de Deus, que estão sendo usados para fazer grande obra. Uma grande obra. E você pode ser um deles, se você quiser. Buscando no Senhor. Começa onde? Sentindo a dor que o Pai está sentindo, por ver o sofrimento das pessoas. Você pode ser a resposta. Você pode ser a resposta. Deus não tem mais Neemias. Deus não tem mais Pedro. Deus não tem mais o Moisés. Deus não tem mais o Elias. Mas vai ser uma excelente oportunidade para você dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor tem a mim. Usa a minha vida. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser o instrumento. Porque quando Deus te chama e você diz sim, Ele não te chama você para fazer na força do dinheiro. Ele não te chama você para fazer na força do seu braço. Mas Ele chama você para fazer na força do seu poder. Ele chama você para ser a resposta, não na dimensão física e humana, mas Ele chama você para ser a resposta na dimensão sobrenatural dos céus na terra. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. E se você, querido, que para mim você está aqui na terça-feira, nesse encontro de homens, para mim você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de expectativa, um homem que quer viver mais, um homem que tem expectativa daquilo que Deus está para fazer, Deus está separando. Alguns estão dizendo: ah, Deus, todos te abandonaram, está que nem Elias no seu lamento. Aí Deus fala: Elias, você não sabe, mas ainda existe 7.000 cujo joelho não dobrou, cuja boca não beijou, homens fervorosos que estão com expectativa de viver o infinitamente mais. Se você é esse homem que Deus pode contar nesse tempo, se você é o Neemias que Deus pode usar nessa geração, vem aqui à frente, sai do seu lugar, vem aqui para frente e fala: Deus, usa a minha vida. Pode usar, Senhor. Vai ter luta, vai ter resistência, vai ter dificuldade, vai ter, querido, mas você vai ter as mãos de Deus sobre a sua cabeça. Se você, querido, é um homem que não conseguiu viver a experiência da visão celestial, de para que Deus te chamou, qual é o propósito da sua existência, se você ainda não conseguiu entender e nem discernir para que Deus te chamou, esse é o momento para você orar e falar: Deus, abre os meus olhos, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Senhor, alinha o meu coração, esquadrinha, Senhor, eu peço agora a Ti, arregula os ponteiros da minha fé, como o Senhor fez com a vida do apóstolo Paulo. Dá para mim uma causa, dá para mim uma missão, Senhor, usa a minha vida, Pai, usa a minha vida como um homem que pode impactar esta geração, usa a minha vida, Senhor amado. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor pode usar a minha vida.